Todo mundo sabe que o presidente Lula está na China. Ele viajou para a China essa semana e a gente vai ver um pouquinho do quão é importante essa viagem do Lula para a China. Um dos pontos importantíssimos que a gente tem que falar dessa viagem do Lula até a China foi o comparecimento da posse da Dilma no Banco dos BRICS. Sim, gente, a Dilma é oficialmente agora presidente do Banco de Investimento dos BRICS, que é a junção de vários países muito importantes. Para vocês terem uma ideia, se a gente juntar a renda desses países, ela é maior do que a renda dos países do G7. Mas, além disso, uma das coisas que está levando o Lula à China é a questão de fechar vários acordos comerciais. É importante ressaltar que, durante o governo Bolsonaro, a relação entre Brasil e China estava péssima, tá, gente? Até porque o Bolsonaro constantemente atacava a China. E sempre houve uma relação de amizade entre os dois países que ficou estremecida com o Bolsonaro. O Lula está retomando essa relação com a China e essa retomada vem com investimentos. E é importante ressaltar que, no momento onde há uma tensão bem forte entre os Estados Unidos e China. Então, o Brasil se apresenta como um dos aliados da China no campo comercial, sendo que a China é nosso principal parceiro comercial e o Brasil também é um dos países mais fortes do Cone Sul. Então, significa a junção de duas fortes forças políticas e econômicas no mundo. E um dos assuntos mais discutidos é a substituição do dólar na questão dos acordos comerciais entre Brasil e China. Na verdade, a Dilma defendeu durante o seu discurso que os acordos que serem feitos entre os países pertencentes aos BRICS não devem passar pelo dólar, devem passar pelas moedas desses países. O que é interessante, porque dá uma certa autonomia para os países. Além disso, boa parte dos acordos firmados entre Brasil e China são feitos sem a utilização do dólar. E tem uma paradinha que muita gente não está ligada, mas a gente está vivendo um momento chamado Guerra dos Chips, onde os Estados Unidos e a China estão brigando pelo controle de toda a indústria de tecnologia do mundo. E o Brasil está entrando ali também nesse processo para ser um dos fornecedores principais dos apetrechos ligados às questões tecnológicas. Essa guerra dos chips também é conhecida como guerra dos semicondutores, mas a gente prefere utilizar o termo guerra dos chips porque fica mais amplo. Durante o discurso do Lula, inclusive, durante a posse lá da Dilma, ele fez falas bem contundentes sobre a questão da utilização da moeda. Essas são algumas das falas do Lula. Por que não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Quem é que decidiu que era o dólar? Por que o BRICS não pode ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e outros países? Nós precisamos ter uma moeda que transforme os países, porque hoje um país precisa correr atrás do dólar para exportar. Olha que interessante, começa um processo de autonomia dos Estados Unidos para que os outros países possam fazer o comércio livremente sem precisar do dólar. Agora a gente vai ver como vai ser essa finalização dessa viagem nos próximos dias.